Bem, como eu gosto de falar muito aqui no canal, nunca é sobre um jogo de futebol apenas, né? E sim, futebol e política se misturam, futebol e justiça se misturam, futebol e sociedade se misturam. E a gente vai falar muito disso aqui agora. Nunca pensei em ser perfeito, mas vou correr pelo direito. Fala moçada, beleza? Ó, Bruno Formiga na área e nada mais. Vamos falar de Vasco, justiça, injustiça e São Januário. O Vasco tem vivido um drama com o seu estádio e não é de agora. São Januário está fechado. E o Vasco, na prática, não pode ser mandante em lugar nenhum, basicamente, do Rio de Janeiro. Por quê? Porque ele não pode jogar em São Januário por uma decisão judicial e também não consegue jogar no Maracanã, que hoje está com uma permissão de uso para Fluminense e Flamengo. E a dificuldade para conseguir que Fluminense e Flamengo liberem o Vasco para jogar lá tem sido um parto. E o Maracanã também ainda está passando por problemas e processos com o gramado, enfim. E aí, sob a alegação de proteção do gramado, o Maracanã vai ficar um tempo fechado para tentar essa reforma de gramado, inclusive porque tem um final de Libertadores lá, né? Não sei se as pessoas estão lembrando disso. E aí o Vasco, que poderia levar, de repente, jogos para lá, não vai poder, e fica esse vai para lá e vem para cá. O problema, para além disso, é o motivo da decisão judicial que, neste momento, proíbe jogos em São Januário. E aí eu vou usar a turma do Peleja, que talvez seja hoje um dos perfis que melhor trata o futebol na essência cultural da coisa, né? Sociológica da parada. E sim, o jogo ele é tático, ele é técnico, ele é físico, mas ele é uma peça cultural, né? E a gente precisa entender o vasto impacto que um jogo de futebol tem na vida das pessoas, não só no ganhar e perder, mas todo o processo de antes, durante e depois. Ele permeia a vida de milhões de pessoas. E um jogo de futebol, ele não se restringe aos 90 minutos. O seu pré, ele é altamente complexo e o seu pós impacta na vida de uma porção de gente, não só emocionalmente, mas economicamente. E São Januário é um produtor econômico e também um produtor social para toda aquela região ali da Barreira do Vasco e arredores. Eu não sei quantos aí já foram a São Januário, mas é um lugar que, enfim, o estádio é o coração, basicamente, de todo o entorno. E aí eu vou usar os slides no Instagram do Peleja para a gente ir entendendo essa história e tentar compreender um pouco o absurdo do que tem sido feito, para mim, do ponto de vista jurídico e social, porque certas coisas não encaixam. O Vasco e São Januário têm sido alvo, na prática, de um preconceito contra os pobres, não só no futebol, mas na sociedade como um todo. E aí a gente vai tentar entender um pouco aqui. O Vasco está proibido de ter torcedores em São Januário há 71 dias, desde junho. E aí 71 dias contando o dia de hoje, né? Que eu estou gravando este vídeo aqui no dia 1º de setembro. Na ocasião, houve uma confusão dentro e fora do estádio, depois da derrota para o Goiás. E aquilo ali motivou uma punição esportiva para o Vasco, de 4 jogos, já cumprida, e acabou chegando no Ministério Público, que provocou a justiça, que tomou uma decisão com os desembargadores de fechar São Januário. Desde então, clube e torcida viram a justiça negar a liberação do estádio algumas vezes, como uma das justificativas sendo que a violência no entorno, e é assim em São Januário várias vezes, mas em centenas de outros estados ao redor do Brasil. E os constantes barulhos de tiros na comunidade vizinha, principalmente na Barreira do Vasco. E aí o Peleja fez um estudo muito legal mostrando as contradições dessa decisão, como parece fácil nesse momento punir o Vasco e fechar os olhos para outras coisas no Rio de Janeiro, inclusive no entorno de outros estádios que talvez visualmente tenham menos contato com a comunidade, que não estejam tão inseridos dentro de uma comunidade. E aí a gente vai ver a conclusão do Peleja.
O app Fogo Cruzado, eu inclusive tenho, na época, na verdade eu tinha, quando eu morava no Rio de Janeiro, que monitora tiroteios no Rio, ele aponta um dado que chama a atenção. Em 2023, o número de ocorrências de tiroteios nos arredores do estádio do Vasco é exatamente igual ao número de tiroteios nos arredores do Maracanã, por exemplo, 22. No Newton Santos, casa do Botafogo, o número de ocorrências é de 16 até então. Então, no entorno do Maracanã e no entorno do Vasco, os constantes barulhos de tiro ou as trocas de tiro, em número, no ano, representa a mesma coisa. No Engenhão, um pouco menos. O entorno do Maracanã também tem comunidade. O entorno do Maracanã também tem violência. O Rio de Janeiro, como um todo, ele convive com as comunidades e com a violência. Você está o tempo todo. E uma coisa não está entrelaçada à outra, mas o olhar para as comunidades, ele está por todo o Rio de Janeiro. A convivência com violência também está no Rio de Janeiro. Então, a justificativa para especificamente bloquear os jogos em São Januário, ela é contraditória, porque ou você fecha outros estádios que têm em números a mesma ocorrência, ou mesmo a mesma incidência de violência de episódios, ou você deixa todos abertos e tenta resolver como deve ser. Porque isso não é um problema do Vasco, é um problema do Estado do Rio de Janeiro. É um problema de segurança pública, que o Vasco não tem controle. Porque pela decisão judicial, quando a decisão fala do entorno ali e não aponta soluções, porque como o Vasco vai solucionar o problema do entorno? Ele pode solucionar as catracas de digitais, ele pode solucionar a hospitalidade dentro do estádio e outras questões logísticas do estádio. Questão de segurança pública, ele não tem o que fazer. E aí fica a impressão de que o Vasco não pode jogar nunca mais em São Januário, a não ser que o Estado do Rio de Janeiro resolva a questão, né? E sumam os estampidos de tiro e você suma com os episódios de violência, porque a barreira do Vasco você não vai tirar dali. E a barreira do Vasco não é o problema. O problema é a inação do Estado, ou a incompetência do Estado em ter controle em dias de jogos. E não só em dias de jogos, porque o Rio de Janeiro ele é violento em vários lugares, não só em dia de jogos. A população do Rio de Janeiro sofre com ou sem futebol. Então a decisão ela é contraditória por si só e ela já nasce com erros que o Fogo Cruzado mostra aqui. Um outro levantamento do Fogo Cruzado, que foi divulgado pelo Globo, mostra que de 4.057 casos de tiroteio na capital nesse ano, o número é muito assustador, né? 4.057 casos de tiroteio só em 2023, no Rio de Janeiro, 14 tinham acontecido na Barreira. Ou seja, 0,35% dos episódios, que é um número ínfimo. Você está fechando um estádio por um número ínfimo, em comparação a todos os outros episódios de tiroteio no entorno no Rio de Janeiro. Porque aí você tem que fechar uma porrada de coisas, né? Vai ter que fechar o Sambódromo, vai ter que fechar outros estádios e casas de show e por aí vai. Isso vai acontecer? Não vai acontecer, provavelmente. Inicialmente, a determinação da Justiça era de que uma perícia em São Januário fosse realizada em 30 dias, mas já se passaram 2 meses e a análise ainda não aconteceu. Recentemente, a liberação dos torcedores foi novamente negada, né? O Vasco recorreu e teve o pedido negado. A perícia vai chegar a qual conclusão? A perícia ela vai solucionar o problema? É isso que eu não estou entendendo. Uma perícia que até onde eu em parte vi, tinha que sair dos cofres do Vasco. Custava muitos reais, diga-se de passagem. E aí o Vasco já recorreu ao Supremo. Né? E aí você vai ver a inconstitucionalidade ou não da decisão, que é para isso que o Supremo é provocado muitas vezes. Essa ausência impacta diretamente na economia da região. Os moradores, 60% que ali, né, das comunidades que não têm trabalho fixo, em média, eles têm uma renda de um salário mínimo. Sem público, de 200 a 300 pessoas deixam de ser contratadas em dias de jogos e cerca de 300 autônomos não podem trabalhar. O Vasco está sendo punido esportivamente pela Justiça Comum, no final das contas, e os trabalhadores ao redor, eles estão sendo impactados por uma decisão da Justiça que teve um cunho originalmente desportivo. É uma mistura de coisas aí que tem um impacto direto na vida do Vasco, que nesse momento luta contra o rebaixamento, e na vida das pessoas que vivem muitas vezes em função de São Januário. É muito cruel, né?
É muito cruel. O Vasco reuniu dirigentes, membros de torcidas organizadas, políticos, representantes das favelas em uma verdadeira força-tarefa para tentar resolver a questão. A primeira medida é a implementação do sistema de reconhecimento facial e biométrico na entrada, uma exigência das autoridades. Isso foi feito e isso era caro, né? Porque eles, inclusive, se anteciparam a alguns episódios para, num eventual perícia ou num olhar judicial, já falar, não, pô, realmente os caras estão aqui para tentar monitorar e minimizar os episódios. Porque, de novo, controle sobre o que acontece fora do estádio não tem como, né? Não tem como. Ainda mais, repito, quando é um problema de segurança pública. A declaração se soma aos posicionamentos de torcedores de vários clubes e de jornalistas que apontam uma diferença de julgamento nesse caso e o cunho elitista das decisões do Ministério Público e do Judiciário Carioca. E aí, de novo, eu acho que tem um descolamento da realidade muito grande nessa decisão judicial, porque, enfim, ela é desproporcional. Né? Ela é desproporcional. Teve um slide que eu acabei pulando aqui, que além de anunciar que prepara outras ações, o Cruz Maltino emitiu um manifesto relembrando o seu passado de enfrentamento ao preconceito racial e de classe, motivos atribuídos pelo clube para a longa interdição. O Vasco é o único clube a estar impedido de disputar partidas em sua casa, ao lado de sua torcida por decisão que extrapola os aspectos esportivos, e aqui é muito importante entender que o Vasco está tendo impacto e uma punição esportiva depois de já ter cumprido a sua punição esportiva, que eram 4 jogos. Essa é a realidade, ou seja, a decisão ela é desproporcional e descolada da realidade, inclusive descolada das estatísticas. Então, o Vasco, nesse momento, ele está sendo muito prejudicado. E as pessoas no entorno também. Até quando? A gente não sabe, mas é uma decisão, ao meu ver, muito arbitrária. E que não está sustentada estatisticamente no que acontece ao redor em comparação a outros estádios, como o Pelé já mostrou aí. Vamos ver quanto tempo a justiça sustenta essa decisão, que de justa, para mim, não tem nada.